O Remo é um time que pipoca em reta final. A gente já tava esperando a pipocada aqui. O Remo, pra mim, já subiu. Curitiba, Remo, Chapecoense. E aí a disputa da quarta vaga. Remo e Goiás, pra mim, são os dois clubes que vão ditar o ponto de corte. O Remo é meio que um Vila Nova lá de Belém do Pará, entendeu? Na reta final ele não dá conta. Será que o Remo na reta final vai pipocar? Quais as 4 equipes que estarão na primeira divisão em 2026? Vamos lá, o primeiro com a opinião, Danilo. A briga ficou cada vez mais clara e cada rodada que passa ela vai tirando alguns times, né? E vai dando mostras como os outros times conseguem ter força de chegada, como aqueles times que muitos desacreditavam em alguns determinados momentos, eles vão tendo uma reta de chegada importante. O Remo e o Goiás, pra mim, são os dois clubes que vão ditar o ponto de corte. E o jogo do Atlético Paranaense de hoje também pode dar nos mostrar que às vezes 60 pontos pode dar o acesso à quarta vaga. Passa muito por jogo de hoje entre o Atlético Paranaense e o Amazonas. O Amazonas, que, pra quem não sabe, é o pior visitante dessa Série B, ele ganhou 7 dos 48 pontos que disputou fora de casa, é o time que mais gols tomou quando foi visitante dos seus adversários, 30 gols, então é um dos times que não causa tanto frisson assim quando sai de Manaus, visto que 93% dos pontos que ele conseguiu foi lá, então eu não vejo o Atlético Paranaense hoje deixando escapar essa chance e oportunidade de vir a Goiânia conseguir ainda manter vivo aquele sonho de acesso. Mas um detalhe que me chamou a atenção, que o Atlético Paranaense em Goiânia não ganhou nenhum ponto dos 6 que disputou, pelo contrário, tomou um atropelo, tomou mais de 3 gols das 2 agremiações que já jogaram contra ele. O Atlético Paranaense contra os goianos só tem 3 de 15 pontos conquistados, então esse ano o Atlético Paranaense contra os times de Goiás não está tendo um recorte muito bom, só venceu o Vila Nova dentro da Liga Arena, um jogo em que o Vila também já quase não tinha tantas expectativas, mas é um recorte muito baixo em cima dos times goianos, fazendo com que esse jogo de sábado tome também essa nuance para que o Goiás consiga, ao vencer, eliminar um time. Então, Thiago, eu penso que passa muito pelo jogo de hoje, mas eu vejo Coritiba, Clube do Remo, Goiás já praticamente clareando mais as coisas para eles, visto que Coritiba para mim já subiu, tem o CRB na próxima rodada dentro de casa, o Couto lotado, vai garantir certamente o seu acesso, mesmo o CRB tendo vencido ontem, aonde ele é forte e quando joga fora de casa não é tanto assim. A quarta vaga ainda fica em aberto, caso a Chape vença hoje, eu colocaria ela, independente se o Atlético vence ou não o Amazonas. Agora o polêmico Thiago Menezes, Remo, fora? Não consegue o acesso? Falei isso aqui não, fera. Eu falei que pra mim o Goiás, depois do resultado do final de semana, dificilmente ele fica de fora, por uma série de fatores. Entre esses fatores, a questão da camisa, do peso, da tradição. E sobre o Remo, eu já estou mudando de ideia. O Remo vencendo o próximo jogo em casa, eu coloco o Remo como favorito também. Mas eu preciso esperar esse jogo. Até falava com meu amigo Thiago Pantoja, lá do Sabão do Norte, nesse final de semana lá de Belém do Pará, e ele falava pra mim, Thiago, o que a gente tá vivendo nesse final de semana aqui, nessa rodada final, nessa reta final de Série B, é uma coisa que nem a gente tá acreditando, porque o Remo é um time que pipoca em reta final, a gente já tava esperando a pipocada aqui. O Remo é meio que um Vila Nova lá de Belém do Pará, entendeu? Na reta final ele não dá conta. E tá dando. Então assim, eu peço mais uma rodada pra que aí sim eu coloque o Remo como favoritaço ao acesso. Nesse momento ele tá na briga. Ainda não é favoritaço, mas tá na briga. Mas já melhorou muito, né, gente? Antigamente eu nem acreditava no acesso, agora eu já tô acreditando um pouquinho. Isso aqui é só um cadiquinho, ó, mas tô acreditando. Então, valoriza isso, essa melhora minha. Matheus Carvalho. Rapaz, eu ainda vou manter a minha mesma opinião da semana passada. A equipe do Coritiba, pra mim, vai ser a campeã da Série B. O Remo, pra mim, já subiu. Eu acho meio errado, né, a festa que o povo fez lá. Isso aí é meio Vila Novar, viu? É o povo do Vila que gosta de fazer isso, uma festa antes da hora. Dá uma segurada, mas eu acredito no acesso do Remo. A Chapecoense eu também acredito no acesso. O jogo de hoje é uma final, né, cara? O jogo de hoje é uma final. Jogar contra a equipe do Operário é um jogo complicado, é um jogo pesado. É um jogo com uma certa rivalidade também, né? Uma do interior do Paraná e a outra do interior de Santa Catarina. Então eu analiso muito que o jogo de hoje é uma final também para a equipe da Chapecoense. E aí a quarta vaga, ela ficará entre Goiás e Criciúma. São várias vertentes dentre essas duas equipes.
Teoricamente, o Criciúma irá pegar adversários mais fáceis, né? Mas em reta final, o que rola de mala é mala branca a rodo. E isso aí pode dificultar para o Criciúma diante dos seus adversários. E o Goiás, por outro lado, mostrou um futebol convincente, um futebol diferente, que era o que estava necessitando. Algo que eu também falava na semana passada, né? Mudar estruturalmente a equipe para confundir o adversário. Assim aconteceu e o resultado também chegou. Mas o Goiás, ele tem vários confrontos diretos. Isso torna também uma situação muito delicada, muito complicada. Então eu vejo que a quarta vaga ainda ficará entre a equipe da Chapecoense, entre a equipe do Goiás e a equipe do Criciúma. Chapecoense, Remo e Curitiba, para mim, já subiram. Tim, que já brilhou com a camisa do Vila Nova, Internacional, agora comenta na Rádio Band News. Para mim o Coritiba é o favorito nesse momento até para ser campeão, pelo elenco que tem, pelo treinador, pelo futebol que vem apresentando. Então o Coxa, para mim, vai buscar não só acesso, mas o título. O Remo conseguiu 6 vitórias seguidas, Thiago, 6 vitórias seguidas no momento fundamental do campeonato. O Remo cresceu muito sob o comando do Guto Ferreira, e essa vitória de fora de casa diante da equipe do Cuiabá, primeiro elimina o Cuiabá de qualquer tipo de disputa, na minha visão, e deixa o Remo muito forte, o Remo muito próximo do acesso, aí precisando de mais 2 vitórias para conseguir o acesso. Então eu vejo que o Remo não vai desperdiçar dessa vez, não acredito que o Remo vai escapar o acesso. O Goiás conseguiu uma vitória fantástica, quebrou um tabu. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o Goiás. E o Goiás está muito vivo, ainda tem rodadas pesadas pela frente, tem confrontos diretos pela frente, e vai decidir sua vida para mim no próximo sábado diante da equipe do Atlético Paranaense. Mas eu estou muito confiante depois do que eu vi do Goiás no último sábado, jogando fora de casa diante da equipe do Criciúma. Mostrou aquela eficiência, aquele espírito de decisão que a gente tanto cobrava, e o Goiás teve tudo isso no jogo de sábado. Então o momento de crescimento do Goiás eu acredito também. A quarta vaga que é o problema, Tiagão, eu vejo o seguinte: Novo Horizontino, que eu acreditava que chegaria até pela tabela que tinha à frente, mais uma vez tropeçou em casa, né, Matheus? Toda vida. Nossa senhora, rapaz, o jogo nas mãos do Novo Horizontino, vencendo, pegando um time na parte de baixo da tabela que era o Botafogo, erra uma saída de bola lá, praticamente entrega um gol, e pra mim o Novo Horizontino mais uma vez está dando adeus à possibilidade de chegar na Série A, como aconteceu em 23, como aconteceu em 24, tá se repetindo a mesma situação com o Novo Horizontino, ele perdendo força. O Criciúma, diante desse revés, diante do Goiás, pra mim também acaba perdendo força, perde força na reta final, uma reta importante, até porque perde esse confronto direto. Tem jogos ainda interessantes pela frente, mas eu não tô confiante mais da equipe do Criciúma, não. E o Atlético Paranaense e a Chapecoense, hoje eles são muito favoritos para vencer. E eu acredito, principalmente a Chape. Se a Chape vencer hoje, a Chape pra mim vai voltar para a Série A. E é bom lembrar, Thiago, a vitória da Chape hoje, ela vai para 57 pontos e iguala com o Remo. Na próxima rodada, é Remo e Chape. É Remo e Chape. Quem ganhar foi. Mesmo se a Chape perder pro Remo, porque o jogo é em Belém, e na minha visão o Remo tá muito forte nesse momento, é até o favorito para vencer a Chape, o Remo vai a 60, a Chape fica com 57, mas mesmo assim eu ainda vejo força na Chapecoense nas outras rodadas para chegar na Série A, diante dos confrontos que ela vai ter. A Chape, depois do Remo, né, vai ter o América em casa, Volta Redonda fora, e o Atlético Goianiense na última rodada. Então ele pega 3 times que já não brigam mais aí na parte de cima. Então eu vejo que a Chape, ela tá muito bem na competição, e a Chape vai chegar. E a quarta vaga pra mim vai ficar entre Goiás e Atlético Paranaense. Pra mim o confronto, essa próxima rodada pra mim praticamente vai definir. Esse confronto do próximo sábado, Goiás e Atlético Paranaense, principalmente o Atlético Paranaense vencendo hoje, ele é muito favorito pra vencer hoje. Pra mim vai ser um jogo decisivo, e quem conseguir vencer, e tomara que seja o Goiás, consegue chegar na Série A. Então pra mim ficaria dessa forma, Thiagão: Goiás, Remo, Coritiba, Remo, Chapecoense. E aí a disputa da quarta vaga, Goiás e Atlético Paranaense. É lógico, como sou goiano, sou barrista, vou torcer para que o Goiás consiga. Pois é, a gente fecha destacando o próximo vídeo. Olha aí. Eu abri o meu coração para essa massa remista. Eu quero que o Remo suba agora. O Remo indo para a Série A, ano que vem o Goiás já tem 6 pontos. Pois é, o Thiagão abriu o coração. Ó, pra você acompanhar, vai aparecer as janelinhas aqui. É só apertar. Belezinha? Se inscreva aqui no Aparecida TV Web e continue com a gente.